Nos conta mais sobre o seu caso. Cara, esses dias estava saindo do bar e eu vi uma moça no meio do caminho. Mas o estranho é que quando eu cheguei perto, ela fedia muito podre. E os olhos dela eram estranhos. Pensei que ela estava bêbada. E o que você fez? Comecei a falar com ela, mas como não respondia nada, ela ficava só fazendo uns ruídos estranhos. Tá, mas... E aí? Foi então que ela partiu pra cima de mim. Já imagino o que você tentou fazer. Não, cara, ela tentou me morder. Eu vi aqueles dentes dela, parecia estar podres com um pedaço de carne. Também seu hálito era... Que loucura. Minha cabeça. Será que foi um animal? Droga, não, 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 não. O que eu faço? O que eu faço? Certo, base. Estamos a caminho. O corpo de Ana Mitaki foi encontrado em um terreno abandonado não muito longe de sua casa. Sendo assim, ela é a quarta vítima dessa onda de assassinatos. Os relatórios indicam a existência de mordidas humanas em seu corpo. Eventos bizarros continuam acontecendo em Raccoon City. Deanne Rush e Christopher Smith são a 8ª e 9ª vítima. A polícia encontrou seus corpos às margens do Lago Vitória. De acordo com testemunhas, eles queriam encontrar os tais cães selvagens, citados em alguns boatos. O chefe de polícia Brian Earls deu um pronunciamento e confirmou a presença do esquadrão de elite Stars. Estamos colocando os Stars para ajudar nas investigações. Foram 9 vítimas e 5 desaparecidos em 2 meses. Esses oficiais treinados auxiliarão no caso e tomarão as medidas necessárias para pegar esses criminosos. Mas por que só agora vocês decidiram colocar uma polícia de elite no caso? Os Stars já estavam ajudando os policiais da RPD, sendo uma força-tarefa em auxílio. Mas devido às circunstâncias, a equipe assumirá totalmente o caso. Tudo indica que esses fatos ocorreram nas proximidades da floresta de Recon. Santo time! Vamos lá! Nosso perímetro de busca está nos setores 1, 4, 7 e 9. Kenneth Forrest! Vamos pro setor 4. Richard e Rebecca no setor 7. Eu e Edward iremos no setor 9. Alguns casos são próximos ao Lago Vitória e outros à floresta de Raccoon. Usaremos as proximidades da floresta e vamos nos dividir em duplas. Devido às circunstâncias, sugiro que cada um vigie o traseiro do outro. Entendido? Alguma pergunta? Então é isso. Crianças, encontro vocês no heliporto. Ei, Rebecca, tá tudo bem? Sim, eu só estou com uma sensação ruim. Não se preocupe, tá? A gente vai cuidar de você. Ok. E aí, Chris? E aí, Forrest, beleza? Vamos começar as buscas. O Wesker autorizou o Mariri. O quê? Mas quando? O time Bravo vai entrar em ação. Agora só vou terminar de equipar o helicóptero e depois a gente já vai pra missão. Forrest, tome cuidado.
Você sabe que esse caso não parece ser só um idiota vagando pela floresta. Há mais coisas acontecendo. Ah, que isso, cara. Claro, vocês podem ficar aí sentadinhos brincando de rabiscar. Forrest, eu só queria dizer... Cara, relaxe. Preciso ir agora. Até mais, amigo. Forrest. Não é mesmo, Billy? Por que o Wesker está enviando só o time Bravo? A operação é anormal, o capitão deveria pelo menos enviar mais reforços. Billy, meu velho amigo de infância, não tem notícias dele há um bom tempo. Ele conseguiu uma vaga de pesquisa na empresa farmacêutica Umbrella. Na semana passada, depois daquela ligação, ele estava muito assustado, dizendo que sua vida estava em risco. Desde então, fiquei preocupado com ele. Os policiais foram em sua casa, mas não acharam nada. Estava tudo normal. Droga, Billy. Onde você está, amigo? Só me lembro das suas últimas palavras. Eles vão me apagar, Chris. Eles vão sumir com todos que sabem a verdade. Me chame de Brian, eu disse para o Bertolucci. Vai imprimir do jeito que eu quero, gostando ou não. Se não, você pode procurar outro lugar para... Chris, que bom que chegou. Capitão, você está enviando apenas o time Bravo? Estou apenas seguindo o protocolo, Chris. Mas, capitão, conforme conversamos, Eu dei a ordem, Redfield. Não interessa suas teorias de que estão acontecendo coisas estranhas. Sim, senhor. Me desculpe. Entendido? Senhor Redfield. Logo o time Bravo me trará um relatório completo do caso. E agora, se me derem licença... Lamento, Chris. Eu sugeri muitas coisas, mas quem dá as ordens é ele. Não se preocupe, Capitão Wesker. Hã? Será que ele levou a sério? Que acham de comprarmos um laxante pra ele de presente? Alguma novidade, Joseph? Nada ainda, Barry. Talvez a Jill tenha achado. Ela ainda estava aqui ontem quando eu fui embora. Parece até brincadeira. Afinal, o que vocês estão procurando? Nosso velho amigo Barry disse que aqui em algum lugar temos os mapas da mansão Spencer. Ai, sabe de uma coisa? Acho que ele tá ficando caduco. Ainda pode muito bem dar um chute no teu traseiro. Isso se você não esquecer até lá, né? Você disse a mansão Spencer, certo? Crianças, deixem que o papai ensina. A mansão Spencer foi projetada por George Trevor antes dele desaparecer. E então, com seu sumiço, pode ter sido a razão pro fechamento da mansão. Dizem que depois de terminado, ele se perdeu e vagou pelos corredores até morrer de fome. Agora o fantasma dele vaga pela casa. E ouvi dizer que ele pode ser ouvido gritando: Ready, Ready, Vickers, tragam-me o bread. Isso é ridículo. Nunca ouvi falar disso. Mas então por que estão procurando esses mapas? Muito bem. Esperei tempo demais. Parece que a senhorita Valentine não planeja se juntar a nós. Então, vamos começar a reunião. Passei o dia todo olhando as investigações.
Deve ter alguma coisa que talvez a polícia não tenha achado ainda. Ai, droga, tô atrasada. Meninas. Quando me mudei para Raccoon City, eu estava com muitas dúvidas se realmente eu queria ficar nos Stars. Depois que meu pai foi preso, ele sempre me dizia para mudar de vida que ele não queria outro Valentine na cadeia. Ele ficou muito feliz com minha mudança. Bom, pelo menos o salário era bom e eu tinha um ótimo apartamento perto da delegacia. Mas pela primeira vez na vida, eu me senti muito sozinha. Até que um dia essas duas garotinhas apareceram e mudaram tudo. Beck, com seu vestido verde, e Pris, em seu macacão, me perguntando se eu realmente era policial. Elas praticamente me adotaram e isso me trouxe uma felicidade que eu não sentia há muito tempo. Até que, há 6 semanas atrás, enquanto elas estavam em um piquenique em família no Parque Vitória, elas foram as primeiras vítimas desses psicopatas. Não adianta ficar assim, eu preciso fazer alguma coisa, vou achar os responsáveis por isso. Frequência cardíaca em 160. A respiração está fraca. Paciente tem 30 anos, aparentemente saudável, porém está com um estranho ferimento no abdômen. Me ajude! Por favor! Vamos te ajudar. Ferimento horrível. Estamos perdendo ela, doutor, o que vamos fazer? Droga! Precisamos da sala de cirurgia agora! O que você está fazendo? Fica aí! O Departamento de Polícia de Raccoon estabeleceu um perímetro de busca nos setores 1479 e o time Bravo pousará no meio deles. Vamos esperar o relatório do time Bravo, Grace. Se eles apontarem essa área, com certeza investigaremos por lá. Por enquanto, não vejo razão para nos preocuparmos com isso. A Umbrella garantiu que a mansão é segura. E, Chris, todos queremos chegar a fundo disso, mas temos que trabalhar como um grupo. A melhor opção aqui seria fazer uma busca aos desaparecidos, antes de tirar conclusões precipitadas. Senhorita Valentine, que bom que arrumou um tempo para vir aqui. O que tem para nós? Nada de novo, capitão. Acho que somente a localização mesmo. Ah, mais um detalhe. As amostras de tecido tiradas das unhas de Beck e Chris Smith batem perfeitamente. Recebemos o resultado ontem e definitivamente quem fez aquilo estava andando no pé da montanha. Minha teoria é que há um grupo de canibais, talvez 4 a 10 pessoas fortes com cães treinados para... Nada mal, senhorita Valentine. Continue. O sinal de violência nas vítimas nos mostra que os criminosos atacam sozinhos. Faz todo sentido. Cães sempre foram bons em proteger o perímetro. Seria isso uma nova tendência de terrorismo? Tudo isso me parece um bom começo. Até agora, não sabemos o que estamos lidando. Responda! Repito, equipe Bravo, responda! Ei, Brett, ligue o alto-falante. Fala, mecânica! Perdemos o controle. Vamos cair. Certo. Se preparem. Iremos atrás deles agora.
Barry, Chris, levem as armas. Jill, pegue os coletes e mochilas. Joseph, tente fazer contato com o Bravo. Vickers, vai equipar o helicóptero e nos encontre em 5 minutos, entenderam? 5 minutos! Chris, esqueceu alguma coisa? Senhorita Valentin, correto? E quem é você? Eu tenho algo para você, senhorita. Espera um pouco, seu idiota. Eu não sei quem é você, não sei o que você quer. Mas você tá numa delegacia de polícia. Se acalme, senhorita Valentin. Meu nome é Trent. Eu sou um amigo dos Stars. Como você sabe meu nome? E o que você quer? Muito bem, senhorita. Direto ao ponto. Pegue, senhorita Valentin. Pra quem você trabalha? Essas pessoas do Stars são suas amigas, Sr. Isso não importa. Você está sem tempo para perguntas, senhorita Valentin. Pegue e leia os arquivos. E mais uma coisa. Se eu fosse você, não comentaria sobre esse nosso encontro com ninguém. Mais um detalhe, senhorita Valentin. Não cometa erros, nem todos são confiáveis. Tome cuidado, senhorita Valentin. Agora preciso ir. O que foi isso? Ele me entrega um aparelho que parece valer uma nota e ainda fala pra eu vigiar meu traseiro. Já estou atrasada. Cadê a Valentine? Novamente atrasada. Algum problema, Jeff? Não, capitão. Um dos armários enterrou e perdi muito tempo tentando abrir. Eu vou pedir para a manutenção olhar fundo com. Não temos tempo a perder. Escutem, temos pessoas perdidas em um possível ambiente hostil. Quero que todos fiquem juntos. Barry, você vai na frente. Grace vai investigar. Nós ficaremos aqui. Chris, tome cuidado. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton.
Rebecca Chambers, Albert Wesker, Resident Evil Conspiração Umbrella.